Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Terça Técnica. Aqui na Terça Técnica nós compartilhamos conhecimento técnico de engenharia com você. Hoje nós vamos continuar aí falando sobre inversores de frequência. Iniciamos aí, nós estamos na playlist de automação e estamos esmiuçando, detalhando a parte de inversor de frequência e hoje nós vamos falar sobre o hardware, né? O que tem dentro ali de hardware no inversor de frequência. Vamos lá? Então, hoje nós vamos dar um overview, fazer uma visão geral do que nós temos ali, né? Como que funciona o hardware dentro do inversor. Detalhe, gente, o que muda de fabricante para fabricante são pequenas coisas, tá? Bem peculiaridades ali que vai mudar. No geral, é tudo igual, tá? Muda uma marca de um hardware, né? Um IGBT de uma marca, né? O circuito de retificação de outra marca, mas no geral o conceito é o mesmo. Como nos parâmetros nós vamos ensinar vocês, os parâmetros do conceito é o mesmo. Vai ter rampa de aceleração, rampa de desaceleração, parâmetros lá do motor, né? As proteções para o motor. Então vai ter tudo isso. Então todo fabricante vai ter isso. Importante você ter o conceito e cada inversor, cada aplicação que você for fazer, olhar o manual do fabricante, tá legal? Vamos lá para a tela agora para dar uma olhada no hardware então. Pessoal, vamos lá então, tá? Eu sempre apresento aqui para vocês como se fosse uma aula mesmo, para vocês assistirem várias vezes e poder ver imagens, ver aí a teoria, tá? E também a prática, a gente vai aplicar isso aí, vai parametrizar um inversor, vai colocar um motor para rodar, tá? E no final de tudo aí, quando a gente aprender CLP, redes e tudo mais, IHM, a gente vai fazer uma aplicação aí na prática, gente. Então, fique ligado, tá? Não perca tempo não, já faz a sua inscrição, ative o sininho e já deixe o seu like aí. Se puder compartilhar com a sua rede de amizades aí, é muito bom, porque o pessoal também vai aprender e a gente vai trocando insights, a gente vai aperfeiçoando aí os ensinamentos, tá? Ó, um inversor de frequência, né? Ele é um maestro da velocidade de motores elétricos, tá? Motores AC, tá, gente? Corrente alternada. Então, ele guarda em seu interior um conjunto de componentes eletrônicos que trabalham em harmonia para garantir o controle preciso e eficiente do torque e da rotação, tá? Do motor. Tá? Ele é um driver, tá? Ele é um controlador de motor, tá? A gente pode usar também inversor de frequência em controle de malha fechada, tá, gente? Para rotação. Eu vou explicar para vocês isso aqui mais para frente, mas você tem inversores em que você tem entrada para encoder, tá? E tem, na verdade, você pode fazer isso com o CLP também, tá? Você pode fazer o quê, né? Na verdade, pegar o encoder, ligar ele num cartão de entrada de encoder ou um cartão de entrada analógico no seu CLP, o CLP fazer a lógica de controle e mandar sinais, tá? Mandar sinais para controlar o inversor via rede, tá? E aí você consegue fazer um controle de malha fechada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos desvendar os segredos por trás, né, dessa tecnologia fascinante, gente. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma fonte de alimentação. Na verdade, essa fonte AC é a sua rede, tá? A nossa rede trifásica aqui no Brasil, ela é 220, 380, tá? E 440 na maior parte do Brasil, do território nacional, ela é 220, tá? A nossa alimentação trifásica 220, 380 e 440. Nós temos inversores para essas três tensões, tá bom? De prateleira, tá, gente? Isso aí é comercial. Então, eu tenho aqui um circuito retificador. O que esse circuito retificador faz? Ele vai retificar, gente. O que é um retificador, né? Nós tivemos aulas de fontes aqui no canal já. Ela passa de corrente alternada para corrente contínua, tá? Depois eu tenho um filtro DC, um filtro de corrente contínua, tá? Um filtro CC aqui. Aqui tá Direct Current, né? Que é em inglês, mas... e aí eu tenho um filtro, né? Um filtro aqui CC. Aqui eu tenho um L, é um indutor, tá? É um indutor. Aqui eu tenho um capacitor, gente, tá bom? E aqui eu tenho um inversor, aqui eu tenho a parte dos LGBTs. Aqui eu tenho de novo indutores nas fases, são uma pré-carga aqui. E aí eu tenho, né, resistores, tá bom? Aqui depois eu tenho a parte do
motor, beleza? Então eu tenho um circuito aqui de condicionamento de sinais e eu tenho um microcontrolador que faz o controle de todos esses caras aqui. Aqui, ó, toda essa parte eu tenho a minha parte de potência e aqui eu tenho minha parte de controle, de comando, tá bom? Vamos conhecer cada parte dessa aí para a gente ficar expert no assunto, tá? Retificador de entrada é uma ponte retificadora, tá, gente? A ponte retificadora, composta por diodos, ela converte a corrente alternada, CA, da rede elétrica em corrente contínua, CC. Imagine um rio turbulento se transformando em um fluxo suave, tá, gente? Então aqui, ó, eu tenho as minhas entradas, tá? Então eu tenho 1, 2, 3 aqui, que é o trifásico, tá vendo aqui, ó? Pela simbologia, quando eu tenho uma senoide assim, ó, em qualquer dispositivo eletrônico, quando eu tenho uma senoide, isso significa corrente alternada, tá bom? E aí, quando eu tiver mais ou menos, é corrente contínua, tá bom? Então, entra trifásico, corrente alternada, sai positivo, negativo, corrente contínua. Esse é o retificador. Todo inversor tem esse cara aqui. Pode mudar a marca, pode mudar né, o fabricante, a potência, e aí vai mudar o datasheet, mas esse cara aqui existe lá dentro dessa forma, tá, gente? Geralmente as pessoas já têm um bloco com esse retificador construído em bloco, tá? Eu compro isso em bloco já, eu não fico fabricando isso componente a componente eletrônico, tá bom? Circuito intermediário de CC, né? São o filtro, tá, gente? Aí, capacitores, né? Os capacitores armazenam energia na forma de carga elétrica, agindo como um reservatório para suprir o inversor com CC pulsátil, né? Pulsátil, na verdade. Pense em um lago representando água para irrigar campos, né? Os indutores, tá? Eles filtram a corrente, CC, pulsátil, né? Suavizando e reduzindo as ondulações. Imagine um filtro purificando a água, né, do lago para torná-la potável. Então, o que acontece aqui, gente? Eu não coloquei um indutor aqui, mas eu coloquei os dois capacitores aqui de corrente contínua, tá? O que acontece quando eu retifico? Quando eu retifico, gente, eu retifico a onda, tá? Eu retifico uma onda. Então, o que acontece? Ela fica uma senoide, tá? Por exemplo, eu estou retificando e no polo positivo sai a metade da senoide. Então, sai várias senoides, tá? A parte de cima da senoide sai, né? Como se fosse pequenas montanhas. Esses filtros, eles suavizam e tornam isso uma forma contínua, tá? É claro que não fica totalmente contínuo, mas aí eu não tenho mais uma senoide, tá, gente? Eu tenho já um perfil mais contínuo, tá? O inversor. Então, por que eu faço, né? Vamos voltar lá em cima, senão vocês vão ficar meio, né? Falar, porra, por que eu entro alternada, eu passo para contínua, depois eu passo para alternada de novo? Gente, tá vendo esses três carinhas aqui, ó? Essas setinhas? Elas simbolizam, né, o condicionamento de sinais e aqui eu tenho um microcontrolador. Imagina que o microcontrolador ele faz o controle de tudo isso aqui, tá? E aí aqui, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho amplificação, né, de sinal, porque o microcontrolador ele é milivolts, miliamperes, sinais muito baixos. Eu pego esses caras e condiciono da maneira que eu quero. Eu condiciono ele para controlar o retificador, eu condiciono ele para o filtro, eu condiciono ele para o inversor. Beleza. E aí o que eu tenho aqui? Eu passo para a corrente contínua, depois eu filtro isso, né? E depois eu inverto, porque aqui, gente, eu consigo controlar o perfil de onda, a frequência. Então não é uma frequência a mais 60 Hz que entra da minha rede, né? Totalmente oscilatório, perfil de onda tudo, né? Não formatado. Eu tenho isso agora controlado, porque eu retifiquei, filtrei e eu inverti de novo, mas de um jeito que agora eu tenho total controle pelo meu microcontrolador e pelo meu condicionador de sinais. Eu tenho isso de 0 a 60 Hz, de 0 a 120, de 0 a 240, dependendo do inversor, gente, se ele é escalar ou vetorial, eu consigo isso aí acima de 300 Hz, tá? Então, aqui eu tenho uma forma de controle muito maior do que, né, aqui. Então, por isso que eu passo para contínua, depois, né, filtro e volto para alternada, tá? Esse é um modelo. Então, vamos lá. O inversor são os IGBTs, transmissores bipolares de porta isolada, tá, gente? Isso aqui, eles são formados
por transistores, tá? Transistores, para quem não se lembra, né, é aquela válvula elétrica ou eletrônica que você tem a corrente de base que você consegue controlar, né, o fluxo do emissor para o coletor, tá? Se você não está entendendo isso, escreve no comentário aí, ó, Dario, não sei o que é ponte retificadora, não sei o que é transistor. Eu vou fazer um conteúdo de componentes eletrônicos para vocês, tá? Coloque aí no comentário que eu vou fazer um vídeo explicando o que é corrente de base, emissor, coletor, né? O que é PNP, o que é NPN, tá? O que é dopagem, né, de elétrons no diodo. Eu vou explicar tudo isso, tá bom? Então coloca aí, tá? Coloca no comentário. A nova forma de onda tá com a frequência e amplitude desejadas. Imagine maestros regendo uma orquestra controlando cada instrumento com precisão. Circuitos de modulação por pulso, né, o pulso largura, PWM, né, eles aí controlam os IGBTs, determinando os tempos de chaveamento para criar a forma de onda de CA desejada. Imagine um maestro usando partituras para guiar a orquestra na execução de uma música, né? Aí ele vai só regendo ali e falando, né, o que eles devem seguir. Aqui eu tenho IGBT, tá? Então aqui você tem, né, a simbologia aqui, ó, um transistor, ele está meio invertido aqui, mas é um transistor, tá? Então vocês têm em blocos também o IGBT, tá, gente? Circuito de controle. No circuito de controle eu vou ter um microprocessador, o cérebro do inversor, né? Ele processa sinais, executa algoritmos, controla os demais componentes para garantir o funcionamento preciso do motor, tá? Imagine um maestro analisando a partitura e ajustando o ritmo e a intensidade da música, tá? Então, os sensores monitoram as condições do motor e de carga, fornecendo informações a um microprocessador para que ele possa realizar os ajustes necessários, né? Aí você pode imaginar o maestro observando os músicos e ajustando a batida e o volume, né, da música. A interface de comunicação permite a comunicação com dispositivos internos, com painéis de controle ou computadores para configurar e monitorar o inversor. Imagine um maestro aí se comunicando com o público e com os músicos para garantir uma apresentação perfeita. Aqui eu coloquei um microcontrolador, tá? Então, microprocessador, gente, microprocessador. Existe também um microcontrolador, eu vou explicar para vocês depois a diferença aqui, mas esse cara aqui é um microprocessador, tá? E aí ele faz todo o controle da parte do inversor aí, tá bom? Aqui eu tenho um circuito acondicionador, tá? Aqui sim eu tenho um microcontrolador, pode ver aqui eu tenho um microcontrolador, né? Eu tenho diodo Zener, ó, tá vendo? Eu tenho diodo Zener aqui, né? Eu tenho mais alguns componentes, tá? Que depois a gente vai explicar isso para vocês mais para frente, né? Coloca aí no comentário o que vocês gostariam de explicar de componente eletrônico. Outros componentes, né? Aí eu tenho dissipador de calor, que dissipa o calor gerado pelos componentes eletrônicos, né? Eu tenho os dissipadores, imagina os ventiladores aí, né? Resfriando a orquestra para que ela possa tocar sem problemas, né? Em uma forma confortável. Proteções que protegem o inversor contra sobrecargas, curto-circuito, falhas e aterramento e outros que podem danificá-lo, né? Aí você pode imaginar o maestro usando um escudo para proteger a orquestra dos perigos durante a apresentação, tá? E a carcaça, tá, gente? A carcaça é que abriga e protege os componentes internos. A carcaça tem uma resistência mecânica, é claro, né? Para proteger aí todo o componente dentro, tá bom? Então, o que eu tenho, né? E aí a configuração específica dos componentes pode variar de acordo com a potência, a tensão e as características do inversor, tá, gente? Isso pode variar também de fabricante para fabricante, mas, no geral, ele tem uma forma aí específica, tá? Você sempre tem a entrada RST de um inversor em cima. Então, se você tem RST em cima, você vai ter a disposição da potência dessa forma aqui, ó, em pé, né? Então, imagine que aqui, ó, eu tenho RST. Então, imagina que aqui o inversor está deitado, né? Está deitado. Aqui é a parte de cima dele e aqui é a parte de baixo onde sai o VW. Então, RST em cima, depois vem circuito retificador, o filtro, aí inversor, né? Aí depois eu tenho a saída UVW para os motores, tá? E aí, geralmente, condicionador de sinais microcontrolador, ele vem numa plaquinha aqui na frente, ó. Potência fica atrás, tá? A potência fica atrás, perto do dissipador. O dissipador é aquela parte de alumínio que tem atrás do inversor,
que parece aquelas aletas, né, iguais a motor de moto. Quem aí já viu motor de moto, né, não tem aquelas aletas? Aquelas aletas são para troca de calor. Então o inversor tem essas aletas também lá no fundo. Ele tem um cooler na parte de cima ou embaixo para que expulse esse ar quente em que a potência está gerando lá naquelas aletas, tá? Então eu tenho esse circuito perto ali daquela placa de alumínio com as aletas. Depois esse cara eu tenho alguns espaçadores aqui na frente e eu tenho o circuito, o condicionador de sinal, microcontrolador, né? E aí depois eu tenho aí a parte da interface, tá? A IHM, a interface homem-máquina aí para poder parametrizar, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí mais um pouco sobre inversores. No próximo conteúdo, vamos começar a aprender a parametrizar, tá? E aí a gente vai avançar nisso, vai fazer na prática. Depois a gente vai entrar na sequência de CLP, IHM, redes. E aí a gente vai fazer uma aplicação geral, tá? Vamos falar de servo-mecanismo, né? De servo-sistema, servo-driver, de encoder, né? Encoder incremental, absoluto. Então, para você não perder tudo isso aqui, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Até a próxima.